Os trabalhadores que durante o período de 99 a 2013 tiveram depósitos em conta corrente vinculada no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e pode ter direito a receber diferenças de correções com a atual discussão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão recente do Supremo está gerando discussões, pois existe a possibilidade de reaver diferença desses valores depositados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Muitas pessoas estão procurando advogados e sindicatos para apurar se têm direito a estas correções. Mas fica a dúvida: de que forma podemos requerer este direito? Hoje, para você poder entender e até saber como buscar esses direitos, o Questão de Justiça trouxe o presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB do Tatuapé, Dr. Marco Antônio Kojorowski, acompanhado do professor Arthur Felipe das Chagas Martins, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Como vão, doutores? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, antes da gente começar a esclarecer essas dúvidas, a gente vai acompanhar a reportagem dos jornalistas Tiago Santos e Cristian da Luz com o vídeo que fizeram desta matéria. Os trabalhadores que durante o período de 99 a 2013 tiveram depósitos em conta vinculada no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, podem ter direito a receber diferenças de correções, pois a atual discussão do STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que a taxa referencial, ATR, não poderia ser aplicada como índice de atualização para a correção do valor dos precatórios. Você tem alguma dúvida? Eu trabalhei nos últimos 10 anos em 3 empresas diferentes. Eu posso pedir a diferença dos FGTS dessas 3 empresas? Usei o saldo do meu FGTS em 2007 para comprar uma casa. Perdi o direito de receber a diferença sobre o valor que eu saquei? Sou empregado da mesma empresa há 10 anos. Vou prejudicar o meu patrão se eu entrar com esse processo agora? As respostas agora no programa Questão de Justiça. Bom, primeiro, para esclarecer, acho que todo brasileiro sabe, mas vamos para um breve esclarecimento do que é o FGTS. Posso começar com o professor, né, Tomás? Faço questão. Perfeito. Walter, Dr. Marco, obrigado pela oportunidade de trazer um pouco mais de informações para o pessoal da Questão de Justiça. E, de fato, não dá para falar desse assunto, de toda essa discussão que está fervilhando discussão, tem correção do FGTS, sem saber o que é o FGTS. Tá? De onde surgiu? O FGTS surgiu na década de 60, tá? Como uma forma de substituir a estabilidade decenal. Os empregados tinham uma estabilidade no emprego, surgiu o FGTS para substituir isso. E ele é uma espécie de garantia ao trabalhador em determinadas situações legais, como, por exemplo, uma situação de desemprego, uma aposentadoria, eventualmente uma constatação de uma doença terminal, uma doença grave, ou, por exemplo, o trabalhador que vai adquirir a sua casa própria pode utilizar o saldo depositado nesta conta. Esta conta que todo trabalhador que é contratado pelos ditames da CLT, ou seja, tem a sua carteira de trabalho anotada, tem direito a receber depósitos em contas de FGTS, que é uma conta aberta diretamente na Caixa Econômica Federal, onde será depositado todo mês 8% do valor do salário base dele. Se o funcionário tem lá um salário de R$1.000, todo mês ele vai ter 8% daquele salário depositado na conta. Assim como se ele for dispensado sem justa causa, além do depósito de 8%, a empresa tem que efetuar o pagamento de uma indenização pela dispensa, que corresponde a 40% de todo o saldo da conta vinculada. O FGTS atualmente é regulamentado por uma lei de 1990, que dentro dela define como que esses valores são corrigidos e atualizados. O que é diferente, é importante explicar para o pessoal, que há uma diferença muito grande entre atualizar e pagar juros, tá? A lei diz lá que todos os valores do FGTS serão corrigidos e remunerados mês a mês. A remuneração, que é feita pelos juros, é uma contraprestação para você deixar aquele dinheiro aplicado. O valor que é depositado no FGTS para todos os trabalhadores é empregado pela própria Caixa Econômica Federal para financiar sistemas de habitação, financiamentos de habitação, como o Minha Casa Minha Vida ou o SFH, que são tão populares. Você tem os mutuários que financiam o seu imóvel aí em 30 anos, 35 anos. Os valores depositados em FGTS são empregados pela Caixa para que eles possam financiar a construção dessas habitações. Pois bem, esses valores sofrem uma incidência de juros de 3% ao ano.
Isso para remunerar o valor. Mas para atualizá-lo, a lei determina que seja aplicado o mesmo índice que é aplicado para a poupança. Tá? A legislação da poupança diz que quem faz a atualização dos valores é a taxa referencial, a TR. Surgiu no ano de 1991, durante o governo Collor, para poder substituir uma série de índices que eram utilizados naquela época. A TR ela é calculada pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Vinculado diretamente ao Banco Central, e é um valor, é uma taxa que ela é calculada antes de você afixar o valor da inflação, o valor mensal. Inflação, o que é? O dinheiro que você comprava um carro popular em 2002, você não compra esse mesmo carro em 2012. Tá, um carro popular custava 9 mil reais, 10 mil reais. Com isso, hoje, quase que você não paga o seguro do carro. Pois bem, a atualização de um valor nada mais é do que você manter o poder de compra deste dinheiro ano após ano, atualizando ele à sua realidade. O que seria o correto? Você tem depósito de FGTS, lá na frente, se você trabalhou, a média é que você tenha um ano de salário, um mês de salário para cada ano trabalhado. Tá? Tanto, você trabalhou 3 anos com salário de R$1.000, o ideal é que você tenha cerca de R$3.000 depositados. Mas não basta o valor. É necessário que esse valor tenha o mesmo poder de compra de quando ele foi depositado. É para isso que se presta a atualização do valor. Só que qual que é a disparidade que está sendo discutida aí? A taxa referencial, ela era, até o final da década de 90, ela era um índice verossímil. Ela refletia bastante a evolução do poder de compra da moeda. Tá? Assim como representava, por exemplo, o INPC ou o IPCA, que são índices de avaliação do crescimento do poder da moeda, calculados diretamente pelo IBGE. Tá? Só que qual é a diferença? Enquanto a TR é fixada pelo Banco Central, o IPCA e o INPC são fixados por diversas pesquisas feitas pelo IBGE com relação a preços praticados diretamente ao consumidor final. Por exemplo, é verificado o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da energia elétrica, o preço do consumo de água. É assim que é feito esse cálculo do INPC e do IPCA, refletindo a realidade do bolso do trabalhador. Só que acontece, de 99 para frente, com as mudanças econômicas que a gente viu no país, a TR passou a ter um índice inexpressivo. Enquanto você tinha o IPCA e o INPC de 6% ao ano, 5%, 8%, a TR é 2%, 1%, 0,5%. Agora, no final de 2013, não deu nem 0,2%. Quer dizer, irrisório, né? Não tem atualização no valor. O que acontece? A conta do FGTS ela tem incidência de juros de 3% ao ano. Nem mesmo os juros que seriam para remunerar o saldo que está lá depositado e a disposição do governo para financiamentos e para aplicações, nem mesmo esses juros são suficientes para corrigir o valor da moeda. Se você pegar todo o período, a defasagem que existe é muito grande. O cálculo é feito em cima desse, então, do período e a defasagem da moeda, é isso, Tomás? O que nós temos hoje é um problema com o empregado, mas especialmente com o cliente bancário. Usando a Caixa Econômica Federal, usando esse índice de correção, ele prejudicou o cliente bancário, o empregado que se utilizou do fundo de garantia nesta correção. E isso agora, com o entendimento do Supremo Tribunal, o qual eu quero indagar o professor, houve claramente por parte da Justiça um prejuízo, e esse prejuízo ele deve ser ressarcido àqueles empregados que, em dado momento, que vem de 1999 até o ano passado, tiveram suas correções com uma defasagem do índice da TR. Então eu pergunto para o professor Arthur, no mundo jurídico hoje, já com o entendimento do Supremo, existe um posicionamento que a Caixa Econômica Federal ela se posicionou errado a fazer as correções dessas contas dos fundos de garantia? Veja, Dr. Marco, é o seguinte.
a Caixa nada mais fez do que cumprir a lei. Tá? A lei que criou, que regulamentou a forma de correção dos saldos de conta vinculada do FGTS, determinava que para a correção fosse aplicado o índice igual à atualização dos valores da poupança. Tá? A Caixa nada mais fez do que adotou a conduta legal esperada disso. Só que o que é a poupança? A poupança é um investimento de baixíssimo risco. É para a dona de casa que tem um dinheirinho que quer guardar, é para o estudante que está montando um pé de meia para estudar lá na frente, enfim. A poupança é um investimento de muito baixo risco e por isso tem um índice de atualização e de remuneração muito baixo. Tá? Qual que é o entendimento agora que surgiu face a essa decisão do STF? Decisão do STF, o que aconteceu? Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade acerca de uma emenda constitucional recente, debatendo que a TR não poderia ser aplicada como índice de correção para os precatórios. O que é o precatório? Você ganhou uma ação contra o governo, o governo não vai te pagar isso em dinheiro imediatamente. Ele vai te dar um precatório que você recebe rápido, cerca de 20 anos, 30 anos, talvez o seu avô receba. O doutor Queixarada vem discutir bastante isso aqui. Pois é, veja, é uma discussão eterna no mundo jurídico isso, e acho que só o governo acha que ele está certo. Enfim, veja, os precatórios, eles são valores que são corrigidos mês a mês e ano a ano. E esta emenda constitucional propunha que o índice de correção adotado fosse a TR. Só que qual foi o julgamento que foi agora proferido no ano de 2013? O relator era o Luiz Fux, que está agora no Supremo. O que ele disse? A TR, por ser um índice que é calculado antes da inflação, ou seja, está tentando adivinhar o que vai acontecer lá na frente, não reflete a verdade. Ela não recupera o poder econômico em nenhuma hipótese. Tá? Não existe qualquer possibilidade de você ter um dinheiro remunerado com 0,13% ao ano que vá manter o poder econômico dele. E aí que surgiu a discussão do Luiz Fux, tá? A decisão do Luiz Fux, o voto dele, mencionando que era inconstitucional a emenda proposta, e o STF não estava legislando, ele estava simplesmente trazendo à norma a lógica. Um índice que não reflete o valor da moeda não pode ser utilizado como fator de correção. Surgiu aí a discussão, se a TR não pode ser aplicada para o meu precatório, por que é que ela pode ser aplicada para o FGTS? Corrigir os valores do FGTS. Então, professor, com o entendimento do ministro Luiz Fux, diríamos que o judiciário tem este entendimento que houve um prejuízo na correção. Esse prejuízo está refletindo negativamente ao empregado, ao cliente bancário, aquela pessoa que tem uma conta do fundo de garantia. Então eu pergunto, de fato houve esse prejuízo? E se houve esse prejuízo, como mensurar o prejuízo? Esse prejuízo ele reflete na diferença da correção. Qual é essa diferença? Eu gostaria que o professor abordasse um pouco esse tema para que a gente possa efetivamente entender aonde está esse prejuízo que pode ser discutido e como que é esse entendimento dessa eventual diferença que hoje o judiciário, através do Luiz Fux, do ministro, deu um posicionamento no sentido que há um índice incorreto, vamos dizer assim. Certo, exatamente. Na verdade é uma bola de neve, tá, doutor Marco e pessoal da questão de justiça? Como que funciona? A partir do momento que você tem um valor que ele é corrigido de forma incorreta ano a ano, você vai ter, inicialmente, nós estamos falando aqui de diferenças a partir do ano de 1999. Lá em 99 você teve um valor que foi corrigido de forma incorreta. No ano seguinte, o valor e a correção aplicada a menor serão corrigidos novamente a menor. E assim, uma bola de neve, ano após ano, o valor sendo corrigido cada vez menor. Portanto, a ação que está sendo proposta, que está explodindo agora em sindicatos, em escritórios de advocacia, buscando uma alteração, é uma alteração na forma de correção do FGTS e não do valor que o seu empregador depositou. O dinheiro que o empregador deposita para você, os 8% ao mês, estão corretos. O empregador não tem culpa nenhuma nisso.
Tá? O que está incorreto é a forma de correção que a Caixa Econômica Federal aplicou por força de um dispositivo legal. Tá? Na verdade, se existe alguém errado aí, talvez não era nem o legislador, porque na década de 90, quando isso foi determinado, se você pegasse TR, INPC e IPCA, eram todos mais ou menos parecidos. Esse erro começou a surgir a partir de 1999. Então, professor, né, nesse entendimento, eu volto a insistir. Houve um equívoco, e esse equívoco na correção, não no valor depositado, na correção, o empregado, o cliente bancário, ele perdeu com isso. E alguém ganhou. Obviamente, a Caixa Econômica Federal, ela ganhou. Ainda que aplicado de acordo com a lei, a rentabilidade dela foi superior na transferência de correção. Ou seja, o empregado, ele teve um prejuízo. E agora, esse empregado que teve esse prejuízo, ele precisa buscar o seu direito, que é exatamente o que os sindicatos, os escritórios de advocacia vêm entrando com ações perante o Fórum Federal, no sentido de buscar perante a Caixa essa eventual diferença. Constatado que há essa diferença e um entendimento de um ministro, o que eu acho que é interessante levar ao público em geral? O público, ele está questionando as contas do Fundo de Garantia. Por quê? Conforme bem exposto pelo jornalista Tiago, as entrevistas dão conta que as pessoas, durante 1999 a 2013, tiveram contratos de trabalho. Às vezes não foi um único contrato. Às vezes foi um contrato com demissão, às vezes foi um contrato, enfim, e um outro contrato sacou esse valor. Então, diante deste quadro, eu gostaria que o professor explanasse com relação ao direito que o empregado, que o cliente bancário, especificamente da Caixa, teria em buscar do contrato ou dos contratos de trabalho. Perfeito. Todo empregado hoje é um cliente da Caixa. Tá? Todo mundo que tem a carteira registrada é um cliente da Caixa, tem uma conta na Caixa, e se for até qualquer agência da Caixa pedir um extrato, vai levar lá o seu número de PIS, o seu número de CPF, vai ter um extratinho, onde ele vai conseguir levantar a situação dessa conta. E quando eu falo situação, não é só um saldo, porque se eu disser saldo, vai se entender que se a pessoa sacou aquele dinheiro, ela não tem mais saldo. Não é isso. Através de um extrato analítico fornecido pela Caixa, você consegue apurar ano a ano quais foram os valores depositados na sua conta do FGTS, qual foi a incidência de juros e correção monetária mês a mês, e se você sacou este dinheiro ou não. Como existe o registro do valor que foi sacado, você consegue pedir correções na Justiça, ainda que você já tenha efetuado esse saque. Tá? É possível. Diferente de outras ações no direito que você pode pedir tudo o que aconteceu 5 anos para trás, existe uma disposição na Lei 8.036, que foi quem regulamentou o FGTS em 1990, de que as prescrições, a prescrição para pleitos referentes ao FGTS é trintenária. O que é isso? Eu posso pedir 30 anos para trás. Tá? Isso é inclusive pacífico no Superior Tribunal de Justiça, é sumulado. Tá? E pode ser uma saída, caso o governo tenha que tampar esse ralo enorme que vai se formar de tantas correções, tentar caçar esse tipo de prescrição. Mas hoje ele está em vigor. Tá? É uma situação pacífica. Portanto, o trabalhador que teve 1, 2, 3 vínculos de emprego, a pessoa que se apresentou em 2005 e trabalhou de 98 a 2005, a pessoa que está afastada do trabalho por uma doença comum e não está recebendo depósito de FGTS, mas tem lá o seu saldinho, a pessoa que é empregada até hoje e tem lá um valor depositado, está trabalhando desde 2002, 2003, enfim, todas as situações são possíveis. Inclusive, se o trabalhador, no transcorrer desses últimos 10, 12 anos, sacou, por exemplo, uma parte do FGTS dele para comprar uma casa. Tá? Você vai pedir as diferenças em cima da correção de todo o saldo. Tá? De tudo aquilo, todas as correções que incidiram até lá, você pode pleitear uma diferença.
Tá? Professor, então, o trabalhador, ele, independentemente de quantos contratos de trabalho ele teve, e se ele sacou ou não esses contratos de trabalho, o que é importante é que ele tenha um extrato da conta do fundo, um extrato analítico, para que acompanhe mês a mês a correção daquele valor depositado, certo, doutor? Exatamente, exatamente. O extrato analítico é um documento essencial para você conseguir pedir uma eventual correção dessa, fazer esse pleito. E veja, é um extrato fácil de conseguir. Se você acessar o site da Caixa, faz um cadastrinho lá com o nome de usuário e uma senha, pelos seus dados, pelos seus documentos pessoais, você consegue puxar esse extrato via internet. Não precisa nem ir na agência. Tá? Puxou esse extrato, você tem todo o histórico da sua conta da Caixa Econômica devidamente documentado. Claro que para você pedir isso, não basta somente esse documento. Inclusive, nós temos, me permita abrir um parênteses aqui, até Walter, nós temos hoje os juizados especiais federais, em que o pessoal é incentivado a buscar o seu direito sozinho, sem o auxílio de um advogado. Não querendo defender, o advogado é indispensável à justiça, sim, eu compartilho desse entendimento. Mas, eventualmente, a pessoa ir sozinha a juízo pode ser um tiro no pé, porque está sendo discutida uma questão de direito e uma questão política muito grande. Se você não utilizar os argumentos corretos, eventualmente você vai perder na sua ação, e se você perder e a sua sentença transitar em julgado, ou seja, tiver efeito conclusivo, você não vai poder pedir mais nada. Deixa eu perguntar, só para dar sem quebrar a sua linha de raciocínio, Tomás, assim, hoje tem um patamar de quanto se tem aplicado no fundo de garantia, não que se tem conta corrente, né? O que o governo, doutor, faz com esse dinheiro, fora a questão da habitação? Porque ele usa esse dinheiro e, claro, está tendo uma ciranda financeira em cima de tudo isso. Como é que o cidadão pode ter noção do que é feito com esse dinheiro dele? As hipóteses em que o governo pode utilizar esse dinheiro são hipóteses legais. Principalmente, manter uma proteção ao trabalhador, aí cumprindo a função... Que tipo de proteção, por exemplo? Por exemplo, o trabalhador constata que ele tem uma doença grave, tá, que não vai se curar. Sim. Além de, independente se ele vai se aposentar por invalidez, além dele se aposentar por invalidez ou não, ele pode sacar o dinheiro que ele tem depositado no FGTS. Esse dinheiro ele vai poder financiar um tratamento, ele vai poder investir numa qualidade de vida, enfim. Esse dinheiro está lá, é dele. Sim. Só que ele só pode sacar em determinadas hipóteses. Tá? O aposentado pode sacar... É uma dúvida que eu sempre tenho. Por que em determinadas hipóteses? Por exemplo, a doença sem questão da invalidez... É uma coisa pela proteção dele, pela proteção dele, né? O trabalhador, o governo acaba tendo a função de protegê-lo, né? Do futuro, da doença, e essas regras são regras dentro de um entendimento. Agora, só voltando um pouquinho à questão do juizado, professor, como que uma pessoa que se sente lesada e tem direito vai buscar o juizado apenas com extrato? Porque o extrato analítico vai existir todo o registro dos depósitos e as correções e os juros. Pois bem, se está discutindo a diferença de correção, isso precede de um cálculo. E o trabalhador, ele tem condições de ir sozinho a juízo e levar um extrato e requerer, especialmente o juizado, que ele se limita, por ser o juizado, ele tem a sua limitação, ele teria condição de buscar por si só, através de um extrato, ou ele tem que buscar efetivamente essa diferença através de um cálculo, e aí, posteriormente, constatado esta diferença, então que ele viria à justiça. Eu estou indagando, doutor, porque o trabalhador que nos assiste, ele pode entender que, através de um extrato, ele compareça no juizado e ele, então, dá a entrada no seu processo. Provavelmente não vai lograr êxito em virtude de não ter esse cálculo,
esse cálculo feito antes de ingressar na justiça, né? Seja ela juizado, seja ela justiça comum. Então eu pergunto, será que o trabalhador ele tem condições apenas com extrato analítico a buscar a justiça sem um advogado? Veja, nós não temos, a minha função como professor é orientar. Tá? Eu não quero dizer que a pessoa não possa ir até o juizado especial sozinha para pedir as suas coisas. Claro que pode. Você goza do seu livre-arbítrio, você faz o que você quiser com o seu direito. Agora veja, o que o Dr. Marco está abordando é muito importante. Quem vai buscar alguma coisa em juízo tem que demonstrar ao juiz que ele tem direito àquilo. Tá? Você tem disposições na CLT, no CPC, que a parte que alega alguma coisa tem que provar o seu direito. Como é que eu provo que eu tenho direito a diferenças de correção monetária? Já passou do assunto que era do meu conhecimento para correção monetária. Você fica até travado em cálculos, em números, em índices e por aí vai. Portanto, primeiro, a atuação do advogado para fomentar ao juiz federal que essas diferenças, conceder essas diferenças ao trabalhador, nada mais é do que cumprir uma função social. Tá? Ele tem direito, a lei determina que os valores correspondam à realidade quando forem sacados. Tanto se eu depositei R$1.000 há 10 anos atrás, e hoje se eu depositei R$1.000 há 10 anos atrás, e hoje eu saquei, eu tenho que sacar um valor que corresponda ao poder de compra desses R$1.000. Portanto, primeiro o advogado entra ressaltando princípios, fundamentos e textos legais para trazer essa ideia. Segundo, é importante que o advogado se acautele de levar ao juiz as diferenças, levando uma planilha que demonstra essas diferenças. Isso é importantíssimo. E é uma planilha que eventualmente você não consegue fazer em casa. Tá? Você vai demonstrar a diferença com relação a IPCA, com relação a INPC. Um economista, um contador. Você precisa da atuação de um contador, que tenha o conhecimento do início, que tenha os índices e faça esse cálculo. Portanto, quem tem intenção de buscar esse direito, essa revisão, quem tem intenção de ingressar nesta aventura jurídica, que nem a gente fala, precisa, e eu recomendo, de um advogado que esteja apto a litigar em seu favor, que tenha o conhecimento do assunto, e de um contador. Aí esse contador, normalmente, o próprio advogado te indica esse contador. Fala, olha, temos um contador que é de confiança, ele vai fazer esse cálculo, vai te cobrar um honorário dele para fazer uma planilha. Você vai precisar desta planilha também para levar ao juiz e falar, olha, excelência, se tivesse sido aplicado esses índices aqui nos últimos 10 anos, eu deveria ter X mil reais a mais na minha conta do FGTS, que eu não tenho. Bom, desculpa, Walter. Pode seguir. Existe o trabalhador que não tem condições financeiras, óbvio. E aí, a abertura do programa, a questão de justiça, abordou que os sindicatos, eles estão pactuando de ações judiciais no sentido de buscar esse direito do trabalhador, de buscar esse prejuízo que ocorreu. Como que nós podemos abordar a questão dos sindicatos de classe? Eu gostaria que o professor colocasse o trabalhador que tem o sindicato, que é sindicalizado, ou as outras formas que pode buscar esse direito, professor. Muito bem. Todo trabalhador, ele é sindicalizado. Tá? Aquela contribuição que você paga uma vez no ano da contribuição sindical, ela é uma contribuição imposta por lei, ou seja, você é filiado a um sindicato. O administrador é filiado a um sindicato, o advogado empregado é filiado a um sindicato, o pessoal, enfim, você exerce uma atividade profissional com registro em carteira, você está automaticamente filiado ao seu sindicato. O sindicato tem a legitimidade, ou seja, o sindicato pode representar toda a categoria em uma eventual ação coletiva, buscando essas diferenças. Tá? Os sindicatos, na verdade, foram os primeiros a se aventurarem nesta ação. Tá? Veja, eu falo de todo mundo entrar com ação, mas nós não temos mais do que sentenças, mais do que decisões de primeira instância. Esse pedido não foi apreciado por nenhum tribunal regional, não chegou ao Supremo, não chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Nós temos apenas decisões de primeira instância, ou seja, uma coisa muito recente no mundo jurídico, quando você pensa que uma ação tramita durante 5, 10 anos. Por aí vai. Pois bem,
O sindicato tem a legitimidade de entrar representando a categoria dele. Vamos dizer que ele ganhou a ação. Qual vai ser a forma correta? O trabalhador vai ter que procurar o seu sindicato para se habilitar aquele crédito, aquela diferença. Tá? Cada sindicato tem a sua forma, tem o seu procedimento. Mas o trabalhador terá que ir ao sindicato, às vezes respondendo a uma cartinha de convocação, às vezes porque está interessado e quer saber se o sindicato dele já atuou naquele sentido ou não, para que ele possa se habilitar a receber isso. Aí ele precisa buscar. Entendi. Eu acho que o trabalhador, mais uma vez, sofre prejuízo, porque ele tem que buscar o seu direito. Uhum. Ele tem o direito, houve uma correção injusta, pode ser legal, mas foi injusta, e essa correção ela é motivo de muitas ações, Walter. Uhum. Então, sindicatos, advogados estão ingressando com ações, e o trabalhador, mais uma vez, vai pagar para buscar o seu direito. Quer buscando um economista, um contador, ou até mesmo um advogado particular. Porque tem muitos trabalhadores que, apesar de sindicato, eles vão buscar o seu direito individualmente. Uhum. Então, vamos aguardar até um posicionamento da Caixa Econômica com relação a todas essas decisões, ainda que decisões de primeira instância, ainda que não reflita colegiados de decisões de tribunais superiores, mas importante é dizer que juízes se posicionam a favor desta diferença. E havendo esta diferença, ela tem que ser pleiteada, porque senão, em prejuízo do cliente bancário, a Caixa se beneficiou desse valor de correção. Eu estava esperando terminar para ver se saram todas as dúvidas, que ainda virão muitas, mas alguns programas para trás, aliás, em 2 programas, nós falamos sobre administração pública, né? Então, eu estava tentando colocar o seguinte: esse dinheiro, doutor, que hoje tem uma correção, que nós podemos pleitear essa correção, mesmo que a maior, a menor, enfim, quem controla isso? Porque existe uma má administração de dinheiro, tanto que hoje eu busco essa correção. Uhum. Esse dinheiro é aplicado numa ciranda financeira. Com certeza, ele está dentro de um banco. Né? Então, o banco está usando o nosso dinheiro, que eu posso pedir por determinadas maneiras só, para poder fazer a ciranda financeira dele. Quem controla isso? Eu acho que é uma dúvida que em todos os programas a gente está tendo, que é essa questão da administração pública, quem é que responde por ela e quem controla isso aí, por que isso não está sendo visto para frente. Agora tem que ter advogados e advogados, a justiça, a mobilização do povo, uma coisa tão séria que é o fundo de garantia que a gente deixa ali e na hora que mais precisa dele, não pode captar de formas naquela hora que você necessita dele, na hora que ele faz mais falta. Veja, o dinheiro do Fundo de Garantia fica diretamente com a Caixa Econômica Federal. As contas são mantidas pela Caixa e esse dinheiro está à disposição da Caixa. Era uma coisa que eu estava, inclusive, comentando nos bastidores antes da gente iniciar a gravação. E quando você precisa de um empréstimo, hoje em dia... A Caixa não dá. Não, dá, claro que dá. Você quer comprar casa, ela não dá. Quanto de juros você vai pagar? 20, 10, 5%, Veja, se for cheque especial, 15%. A melhor taxa acessível ao público hoje é a taxa da Caixa Econômica Federal, por acaso. Se você tiver um emprego registrado em carteira, tiver na Caixa Econômica Federal uma conta salário, aonde o seu salário vai ser lá depositado todos os meses, e você, por acaso, né, pedir os instrumentos de concessão de crédito da Caixa, que é o cartão de crédito e o cheque especial, você vai conseguir ter acesso a uma taxa de juros de 7%. Tá? Que foi o que a gente... Não é a nossa correção do fundo de garantia. É aí que está. Você tem aí 7% de juros. Quem financia em condições diferentes dessas não tem essa taxa. Tem 7,5%, tem 8%, tem 9%. Se buscar um banco privado, então a coisa pode ficar ainda pior. Doutor, deixa eu tentar entender. Quer dizer, que se eu for buscar dentro de um financiamento de imóvel... 35 anos de financiamento. 35 anos. É claro que se for pela Caixa eu tenho uma condição especial, porque o meu dinheiro está na Caixa. Não é? Sim. Então é monopólio do meu dinheiro. Sim. Sim. Total. E quem é que fiscaliza o quanto que eles estão usando o meu dinheiro? Porque é meu.
Ele está lá e vai ser usado em benefício de uma lei, que foi a lei do, né, do regime do trabalhador, tá, mas ele é nosso. E quem é que vai fiscalizar isso aí? Porque se ela dá um desconto desse tamanho, um bom desconto no financiamento, ela tem o poder do meu dinheiro, porque os outros bancos não têm isso e buscam isso. As taxas de mercado financeiro, as taxas são livres, né? E hoje o fiscalizador das instituições é o Banco Central. Ocorre que a conta do Fundo de Garantia é uma conta que quem deveria cuidar, ou quem cuida, é a Caixa Econômica Federal. E o professor Arthur, ele abordou com bastante propriedade que a Caixa está executando a lei, dentro do que existe na lei, mas não de uma forma adequada, não o que efetivamente existe hoje. Então, a correção para o Fundo de Garantia é uma correção muito menor do que qualquer outro tipo de correção. E aí que está o prejuízo do trabalhador, do empregado, do cliente bancário que se utiliza deste depósito mensal de 8% sobre o seu salário, que vai diretamente na sua conta dentro da Caixa Econômica Federal. Uhum. Então, quem se beneficia é quem está fiscalizando, em tese. Uhum. Né? Então, ela se beneficia dentro da lei que existe. E agora está essa grande discussão jurídica em torno de que esta correção não é a apropriada ou não é a mais apropriada para as contas de fundo de garantia. Eu vejo até que serão massas de ações de sindicatos, grandes escritórios de advogados, advogados de uma forma geral, e vai tomar corpo até no Poder Judiciário, porque apesar de ter várias decisões, sentenças de primeiro grau, obviamente nós temos 5.550 municípios, uhum, e vão ser, todos eles vai esgotar isso até efetivamente subir para os tribunais superiores. E então, quando tiver uma decisão dos tribunais superiores, eu acredito até que haja uma modificação por parte da Caixa. Até então, ela vai discutir, né? Ela vai discutir. Agora, Walter, é um contrassenso. O próprio governo que fiscaliza a questão do trabalhador, deixar esse acontecer e não tomar uma providência. Então, eu atribuo parte desse erro ao próprio governo. Uhum. Né? Gestão pública. É uma gestão pública. Ele tem, ou ele deveria ter visto isso. E isso só foi visto através de ações de sindicatos, de advogados, buscando uma diferença de correção que veio atingir uma conta parecida ou similar, que é a conta do Fundo de Garantia. Exatamente. Essa discussão toda surgiu de uma decisão em uma ação que nem estava falando do FGTS, estava falando de precatórios. Era outra história. Agora, a gente está prestes a ver aí o que aconteceu com as ações da poupança. Os doutores com certeza se lembram da ação Plano Verão, Collor. Até hoje eu não recebi as informações. Então, por quê? Porque houveram tantas ações, mais tantas ações, que esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo determinou: tem repercussão geral, suspendam-se todas as demais ações, nós vamos decidir aqui em cima. É muito provável que esta ação do FGTS tome os mesmos contornos. A Caixa Econômica, quando viu o tamanho do problema com relação às poupanças, correu e fez acordo com quem tinha poupança naquela época, pagando um valor a menor, matou aí 50%, 60% das ações que existiam. Agora, se nós estamos falando da poupança, pense que nesta ação do FGTS, que o que você busca é a aplicação de um índice mais real, como o IPCA ou o INPC, a diferença, se você pegar desde 1999 até agora, supera 80%.
É muito dinheiro. É muita diferença. É muito dinheiro. Essas decisões em primeira instância, elas contemplam exatamente essa diferença, porque isso vai criar um negócio jurídico, um fator jurídico chamado jurisprudência, né? Então, de um estado para outro. Em que estado, primeiro, doutor, isso está sendo julgado com maior vigor para, vou reformular, que esteja julgado em benefício ao cidadão? Nós temos decisões do Brasil inteiro, tá? Decisões que vêm de Brasília, decisões que estão vindo do Nordeste, temos decisões do Sul, tá? Tem decisões no Brasil inteiro, tudo em primeira instância. Acórdão, não saiu nenhum ainda. A Caixa vai recorrer, evidente. Mas sem dúvida alguma, a Caixa vai recorrer. Pense no problema político que isso vai gerar. Se hoje, se hoje se discute rombo da Previdência, que a gente até questiona em aulas, a gente mostra para os alunos quais são as fontes de custeio. Tudo quanto é de imposto que você paga, tudo quanto é coisa que você compra, você financia a Previdência Social. Tanto já surge essa discussão. Existe esse rombo na Previdência? Não é o assunto da nossa conversa hoje. Podemos conversar numa outra ocasião, mas pensa, o FGTS vai gerar mais ou menos isso. Você vai dobrar a conta de um banco que é um banco diretamente ligado ao governo. Ou seja, você vai dobrar a conta do próprio governo. E o governo vai pagar pelo erro que ele teve. Era muito mais fácil ele pagar em 10 anos do que ele pagar agora tudo no final, com juros, correção e por aí vai. Você quer Eu quero só completar que é injusto dizer que o governo terá prejuízo. O governo teve lucro. Quem teve prejuízo foi o cliente bancário. Não podemos fazer uma inversão de valores. O importante é deixar claro que o governo, queira ou não, ele ficou com esta diferença de correção. Ele sabe onde foi a diferença. Ele sabe. E ele aplicou como bem quis, né? Porque você tem ali, vou dar 10 mil reais eu tenho para receber. 10 mil reais em 1999, com qualquer correção que venha para cá, não vai valer mais que R$1.000. A gente não sabe. Nem era moeda em 99 reais? Era. O real entrou em 94. Mas se você for hoje no supermercado, doutor, você não compra a mesma coisa. Nada Com certeza vocês se lembram do Fernando Henrique Cardoso comprando o pãozinho a 1 centavo. Lembra disso? Sim. Quando entrou o real? Sim. Vai com 1 centavo em qualquer lugar e me diz se você compra alguma coisa. Mas nada. Não compra nada. Você nem vê moeda de 1 centavo por aí. É isso exatamente, doutor Marco. Eu sei que a gente está falando de especialidade dos senhores, são os tributos, a questão bancária, mas assim, a administração do dinheiro da população. Eu não vou falar nem público, porque público já está na mão deles, da população. Quer dizer, hoje é a taxa, né, do Fundo de Garantia, que graças a Deus está sendo aí buscada. Mas assim, quem é responsável por isso? Porque entra governo, sai governo, muda fulano, ciclano. A gente tem uma lei que acompanha quando o gestor sai, mas ninguém aí não fala nada sobre essa diferença que vai ter. Infelizmente, Walter, o trabalhador, o cliente bancário, ele tem que buscar seu direito. Eu entendo que todas as pessoas que se sintam lesadas busquem seu direito. Quer com um advogado, com um escritório de advocacia, quer com o seu sindicato, com um grupo de pessoas, os interessados, reveja os valores. Esses valores eles têm que ser refeitos por especialistas, economista, contador, pessoas que trabalham com cálculo, com número, e então, encontrado esta diferença, o cliente bancário, o profissional, o trabalhador lesado, tem que efetivamente e infelizmente buscar o seu direito. Porque se não buscar, o seu direito, o seu valor, o valor que entende que é seu, vai ficar para a Caixa Econômica Federal. E, infelizmente, mais uma vez, o profissional, o trabalhador, aquela pessoa que tem contrato, teve lesão, teve prejuízo. Olha, eu não quero ficar levantando a lebre, mas eu vou usar os senhores, porque a gente pensou 3 programas falando de gestão de dinheiro, falou da questão penitenciária, se falou de gestão de dinheiro, falou agora, num programa atrás, falou com o doutor que a charada do IPTU, falou-se de gestão de dinheiro, né, dos cofres públicos da prefeitura, seja Estado, seja federal. Vou dar um exemplo para o senhor. A gente tem as companhias de água.
você paga a taxa de entrada e a saída, e o esgoto nunca é igual à entrada da saída da água, né? Nunca. Você não pode consumir 100%, entrar 100% de uma água e sair 100% daquela água. Não, ninguém bebe água, ninguém... Né? Você vai pegar a tarifa de luz, estou falando isso, doutor, assim, e existem ações também em primeira instância de empresas enormes, mas não do contribuidor final, esse que somos nós, que pagamos a nossa tarifa ali todo mês, entrando na justiça para reaver com relação à bitributação da tarifa de luz, porque existe, né? Mas existem empresas grandes e escritórios de advocacia que estão tomando conta de causas enormes dessa, e aí a justiça prefere, e as partes também preferem, vamos logo resolver esse negócio, porque se cair num consciente coletivo jurídico, vamos colocar dessa forma, se existe isso, isso aí vai virar um monstro. E essa ação me parece exatamente isso, né? Agora tem que ter advogados que nem vocês para buscar esse tipo de coisa, porque o trabalhador está sendo lesado. Sim, com certeza. Há quantos anos, né? Há muitos anos. Quem precisa de dinheiro na ponta e que não pode retirar porque só pode comprar casa, porque só pode fazer isso, e fica lá seu dinheiro que saiu do seu salário e dos impostos que o patrão tem que pagar, não pode tirar, e alguém está usando esse dinheiro. Sim. Alguém tá usando. A grande dúvida que às vezes a gente no jornalismo tem. Como é que você vai mobilizar uma população e esclarecer? Então eu queria que vocês colocassem, não, vamos buscar o FGTS, tem que lidar com o advogado? Tem. Por quê? Porque por isso e aquilo, e tem mesmo, né? Quem nos assiste tem que procurar esse direito, porque é mais um direito seu, mais um centavinho seu que fica lá nos cofres públicos. E se você morrer no futuro, ninguém requisitar nada, aquele negócio vai ficar lá. Como a gente tem várias contas, o senhor sabe, que fica lá o dinheiro, ninguém recolhe nada e fica... vai para a incidindo taxa bancária, mês a mês, corroendo aquele valorzinho. Com certeza. Tá lá, exatamente. E Walter, o contrassenso é que o trabalhador que teve prejuízo na correção, através do índice, apesar de legal, mas não cumpriu a função social, certo. A função social, a correção foi a menor e bem a menor. Esse mesmo trabalhador, esse mesmo empregado, se ele buscar um contrato de financiamento bancário para habitação ou para a compra de um veículo, é que você paga tudo à vista. Mas para o trabalhador que vai lá e busca e vai comprar a sua casa própria, ele paga, o professor falou... No mínimo 7%. 7%. E uma situação muito específica. Se você é um profissional liberal, você não vai conseguir nunca a taxa de 7%. Você não tem salário. Como é que eu vou demonstrar, olha, tem um empregador me pagando? Tá, isso não acontece. Você vai ter 7,5%, 8%. É o que nós discutimos agora. É muito fácil você emprestar o dinheiro para a população a taxa de 7, 8, 9, 10% ao mês e você ficar com o dinheiro dela, que é um dinheiro que ela recebeu em decorrência de um contrato de trabalho mantido durante muitos anos, remunerando ele a uma taxinha de 3% ao ano de juros e uma correção monetária que não te acrescenta nem 1% a mais. Tá, você está tendo aí, incidindo os juros, o teu dinheiro está sendo remunerado, e eu falo remunerado, não estou nem falando de atualizado, hein? A 4% ao ano. Nossa, mãe. Não está te ajudando em fortuna. É uma fortuna. É uma fortuna, é um contrassenso. A mesma pessoa que tem o depósito do fundo de garantia, a remuneração desse dinheiro depositado é infinitamente inferior ao que ele vai buscar para uma habitação. Aí ele deixa de pagar a prestaçãozinha da casa, não sei da vai perder o imóvel. Ele perde o imóvel. Vai perder o imóvel. Aí ele deixa de... E ele vai para aquela lista dos mal pagadores. Mas o dinheiro dele está lá. Está lá. Né? Mas ele está lá, não, mas eu não posso... Não, ele é mal pagador, mas ele tem lá os seus 30, 20, 10 mil, mas aquilo não pode mexer, porque aquilo ele não tem direito. Na verdade, não se tem o direito, tem que se recorrer à justiça, que nem vocês estão falando. Infelizmente ou felizmente, eu acho que é o caminho, né? Através dos sindicatos, através dos advogados, dos escritórios de advocacia, o trabalhador com prejuízo buscar o seu direito. Não sei. Agora, especificamente, doutores, para buscar esse direito fora a ação coletiva dos sindicatos, né?
esse trabalhador que foi para a empresa da dona Zezinha, que passou pela Luizinha, vai juntar todas aquelas carteirinhas dele, que foi recolhido. Aonde ele vai agora? Ele tem que ir ao contador ou ele vai direto ao advogado? Porque não adianta. Se ele for sozinho, ele não vai conseguir. Se ele bater lá em qualquer agência, essa situação vai ficar difícil, porque eles vão pedir um monte de papel para o sujeito não vai conseguir reaver essa linha dele de esse reajuste, né? É um reajuste somente. Né? É um reajuste. E tira na hora que tem o cálculo. Vai também, tudo bem, foi corrigido, agora vai para... Ficou 10 mil, virou 15 mil, só vai tirar se tirar a casa, não sei o quê. Tira na hora ou não? Vamos lá. Se o trabalhador já saiu do emprego dele, tá? Ele já foi dispensado sem justa causa e já sacou o FGTS dele, ou se ele, por qualquer motivo, sacou o valor do FGTS dele e não está mais empregado, aquele valor vai sair para ele sacar, ele vai receber na hora. Imediatamente. Se ele está empregado, tem a conta do FGTS, mantém-se como empregado, e vamos dizer daqui 10 anos, quando tiver acabado essa ação, ele ainda for empregado, este valor vai ser depositado na conta do FGTS. Vai mudar a forma de correção e vai ser depositado toda a diferença lá. O que essa pessoa tem que fazer? Se for empregado ou se não for empregado, enfim, vá até uma agência da Caixa Econômica Federal, tire um extrato analítico de todas as contas que você teve, de todos os vínculos empregatícios que você teve. De posse desses extratinhos analíticos, pega a sua carteira de trabalho. Se o teu contrato de trabalho já acabou, pegue o seu termo de rescisão. Se você se aposentou, pegue o seu comprovante, a sua cartinha de concessão de benefício do INSS e dirija-se até um advogado. Escolha um advogado da sua confiança, preferencialmente um advogado que entenda do assunto. Existisse essa impressão, especialmente dos mais antigos, de que o advogado entendia de tudo. Não. Tá? Você tem um advogado criminalista, você tem um advogado trabalhista, você tem um advogado previdenciarista, tributarista, enfim. Busque um advogado trabalhista, um tributarista que tenha conhecimento em direito do trabalho, um previdenciarista, enfim. Converse com o advogado e pergunte se ele tem conhecimento. Encontrou um advogado da sua confiança, é que nem mecânica, que nem médico, você confiou naquele advogado, leve esses documentos para ele. Extrato analítico do FGTS, carteira de trabalho, termo de rescisão, se tiver, carta de concessão da aposentadoria, se tiver. Vá lá conversar com ele. Tá? O próprio advogado pode te indicar um contador, ou ele mesmo pode encaminhar o seu extrato para um contador. Você vai, claro, conceder uma procuração para que esse camarada possa defender os seus direitos, e daí para frente ele vai atrás de contador para você, vai peticionar para você e vai te manter informado toda vez que você tiver algum andamento numa ação que você não pode esperar uma decisão rápida. É praticamente uma poupança. Tá? Entrou com a ação, deixa o dinheiro lá, esquece dele. Daqui a uns anos você vai ver o que acontece. É assim que funciona. Professora Turana, tem 3 minutos para encerrar. E eu vou pedir a quem nos assiste, 2 minutos agora para encerrar. Vou pedir a quem nos assiste, viu, Tom Marcos, que encaminhe seus questionamentos para o site do programa, que é o questãodejustiça.com.br, tudo sem acento ali, para a gente poder depois, se vocês nos ajudarem a esclarecer essa dúvida através do programa. Né? Ótimo. Só queria, com esse menos de um minutinho, que o senhor me dê a data, que não vai dar para falar, do Congresso de Direito Bancário desse ano. Só a data, que aí eu tenho que repassar um outro... E vamos falar disso num outro programa. Bom, muito me orgulha ter organizado o primeiro Congresso de Direito Bancário da OAB Tatuapé. Um grande abraço ao Dr. Leopoldo, nosso presidente. E Dr. Wagner, né? Dr. Wagner, feito na Unip, a Unip nos prestigiou, e agora o Dr. Wagner nos convidou para, na Semana Jurídica, que ocorrerá, eu acho que é dia 10 a dia 15 de abril de 2014, está promovendo o 2º Congresso de Direito Bancário, e estamos convidando o Dr. Arthur para participar e abordar esse tema de tanta relevância para todos os trabalhadores. Mais uma vez, obrigado pelo programa Questão de Justiça, e Walter, ser essa pessoa que você é, trazendo e passando informações muito importantes para o nosso mundo jurídico. Obrigado. São os olhos de vocês. Mas deixa eu passar aqui da Lute. Tem como? Pode ser? Pode jogar mesmo? Vou passar aqui para a Lute.
Já foi. É que é sobre uma agilização da justiça, um parceiro nosso, são os leilões online. Eu acho importante a gente botar isso. Obrigado. Tá? Obrigado. É um mimo deles e graças a Deus a gente tem esses parceiros que nos ajudam na informação que nem vocês. E deixar para vocês, querem ter as dúvidas sanadas, procure, por favor, o nosso site, mande ali, tem lá um trabalho ali, um e-mail que você pode mandar e perguntar a esses profissionais, nosso parceiro, que é o Dr. Marco, o Dr. Arthur, que está entrando agora, sobre essa dúvida do fundo de garantia. Né? Deixa lá sua dúvida que a gente vai tentar responder. E tem um artigo ali também explicando isso do Dr. Marco. Eu quero agradecer aos dois e dizer que a casa está à disposição, que neste assunto, então, vai ter muito o que se falar. Obrigado, viu, doutores? Obrigado, Walter. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua ajuda. Até lá.